Boa noite, amigos da metrologia. Nós estamos aqui, mais uma reuniãozinha nossa, um bate-papo sobre metrologia. É um prazer estar recebendo aqui os nossos coordenadores, o Rafael, a Alessandra, o Robson. Essa nossa live vai ser uma live que vai ficar gravada, então vocês podem assistir, passar, disseminar, ajudar os colegas a terem acesso. Eu queria dizer a vocês que esse ano nós estamos lançando mais uma nova pós-graduação em gerenciamento de laboratórios. Está aqui o professor Rafael, que é o coordenador. E o nosso bate-papo hoje é falar um pouco dessa pós e também falar sobre a importância do gerente de laboratórios nas diversas áreas, né? Nós temos aqui, eu, no caso, coordeno duas pós, que é a de metrologia e de vazão, tem a Alessandra, que coordena a de alimentos e bebidas, o Robson, da área de controle de qualidade em laboratórios de meio ambiente, e eu vou passar a palavra aqui para o Rafael, para ele poder se apresentar. Depois eu peço que Alessandra e Robson também se apresentem, para que os nossos amigos conheçam mais detalhadamente. Rafael, um prazer estar aqui com você. Olá, tudo bem a todos? Prazer é todo meu, é uma satisfação iniciar essa jornada, né? A coordenação desse curso de gerenciamento de laboratórios. O Alexandre, né, nós vínhamos montando esse treinamento, já esse curso, esse pós-graduação, né? Treinamento é uma maneira de falar, visando justamente atender uma demanda do mercado, e nós percebemos muito que é a formação de gestores de laboratório. É a formação completa de gestores, não só na parte técnica, né, mas uma formação que a gente vai falar ao longo da live, uma formação profissional para gestores de laboratório, né, para gerência de laboratório. Então, a ideia desse pós-graduação realmente é atender essa demanda de mercado que nós percebemos. Nós vamos contar ao longo da live aí vários casos e motivos de estarmos aí com esse pós-graduação. Então, para mim é um prazer, é uma honra, é uma grande satisfação ter sido convidado para aceitar esse desafio e participar aí com vocês, com a equipe, com todo mundo dessa jornada que vai se iniciar agora em poucos dias. Joia, obrigado, Rafael. Olha, eu não sei se vocês já sabem disso, né? Mas a SBM tem uma parceria com o IPTEC e com a Universidade Católica de Petrópolis. Nós já formamos na nossa pós-graduação em diversos cursos, né? Nós temos uma pós-graduação em metrologia, em vazão, em alimentos, bebida e meio ambiente. Vocês vão ver aqui na nossa live as pós-graduação que nós temos. Nós já formamos quase 100 especialistas em metrologia. E isso é uma beleza, uma coisa que nos deixa muito feliz. Passar a palavra aqui para a Alessandra, a nossa coordenadora da área lá da pós em alimentos e bebidas. Alessandra. Boa noite, pessoal. Boa noite, Alexandre, Rafael, Robson. Boa noite a todos. É um prazer, né, estar essa noite com vocês. A gente já realizou algumas outras conversas como essas, né, e hoje é um prazer, então, participar dessa conversa junto com o Rafael, que é o novo coordenador da nova pós do IPTEC. Só falar um pouquinho do meu curso, né? A minha pós é sobre alimentos e bebidas. Depois a gente, ao longo da live, vai falar um pouquinho mais sobre o que são cada uma das nossas pós, né? Mas o foco do público, então, de alimentos é atender também a demanda do mercado de alimentos, dos laboratórios e da indústria de alimentos para questões metrológicas, né? Todos os laboratórios de alimentos e bebidas também, ou muitos deles têm laboratórios de autocontrole ou laboratórios privados que atendem a indústria de alimentos, e a gente via uma necessidade desses profissionais encontrarem um curso que tivesse disciplinas ou áreas do conhecimento que atendessem às necessidades. Então, também é um curso que a gente tem à disposição e a gente vai falar um pouquinho mais nessa noite. Um prazer a todos. Tá joia. Obrigado, Alessandra. Robson, meu amigo, como é que está aí o seu curso de meio ambiente? Fale um pouco para a gente sobre você e o curso aí. Primeiramente, aí uma boa noite a todos que estão nos assistindo. Boa noite, Alexandre. Boa noite, Rafael. Boa noite, Alessandra. Boa noite, equipe técnica do IPTEC. Bom, o nosso curso é o curso voltado para a área do controle de qualidade de análises ambientais.
esse é um setor que tem crescido muito no Brasil por conta das exigências de controle de qualidade na área ambiental como um todo, né? A gente tem, por exemplo, na área de saneamento, a gente tem o marco do saneamento, você tem cada vez mais exigências de níveis de controle de solo, água, sedimento, à medida que a própria indústria vai criando novos produtos, você há uma demanda cada vez maior por análises ambientais, até de impacto sobre esses produtos no meio ambiente. Então, a nossa pós está voltada exatamente para como eu efetuo esse controle de qualidade no meu dia a dia, ou seja, como eu aplico a metrologia nesse meu dia a dia de um laboratório de análise ambiental. A gente sabe que a gente tem um grande problema mesmo de literatura dentro da nossa área, então a ideia da nossa pós é fornecer subsídios teóricos e práticos de como atuar na área de controle de qualidade, da área de análises ambientais. E eu acredito que essa pós, coordenada pelo Rafael, ela vem somar a esse esforço da Sociedade Brasileira de Metrologia, porque o gerente de um laboratório é a persona, é a pessoa que vai cuidar do dia a dia, da qualidade do laboratório. Então, eu acho que é um profissional extremamente importante e é ele que vai tocar de fato, né, todos os aspectos, até mesmo administrativos e burocráticos de um sistema de gestão. E também há uma carência há uma carência formativa nisso, então eu acho isso muito importante, esse surgimento, né, dessa pós aí coordenada pelo Rafael. É isso. Beleza, beleza, Robson. Sem dúvida nenhuma. A gente, né, todos nós, a gente sempre trabalhando junto com o objetivo de tentar oferecer ao mercado, né, uma formação cada vez mais sólida em metrologia. E aí, quando a gente percebe que fala, poxa, mas a gente precisa ter um cara que gerencie tudo isso, que costure tudo isso. Rafael, conta para a gente o que você assim pensou quando montou o curso, essa pós-graduação. Assim, você parou e pensou assim, poxa, eu quero montar um curso para ajudar a formar um sujeito. Então, como é que é o sujeito que você quer formar? A sua pretensão. Exatamente. Nós vamos formar pessoas, né, ou capacitar melhor pessoas, desenvolver competências, no sentido assim, eu convivo muito no dia a dia de laboratórios, né, dia a dia do trabalho, e a grande maioria dos laboratórios, né, que eu trabalho e que eu conheço, e com certeza é a grande maioria do nosso mercado, nosso país, são laboratórios com poucas pessoas, onde quem faz a gestão cotidiana ali são os proprietários, muitas vezes, do laboratório, né? São diretorias, gerências, que começaram, muitas vezes, no laboratório sozinhos, uma, duas pessoas, um sócio, a coisa foi crescendo, e sempre focando na parte técnica, que é o laboratório, o core business do laboratório é a parte técnica, é entregar um resultado de uma calibração, é entregar o resultado de um ensaio, quer seja de uma amostragem, né? Mas é um negócio, né? E como negócio, ele tem que ser gerido. Então, se vê muito, hoje mesmo, um laboratório perguntou, Rafael, tem alguém para indicar para a gerência da qualidade, né, do laboratório, acreditado, 17.025, ou que está buscando acreditação, e é um mercado em que não há muita gente ainda com competência desenvolvida, com formação completa desenvolvida. Então, nós pensamos, né, o Alexandre, ele passou a bola para mim, mas nós montamos juntos esse escopo de treinamento, eu convidei vários professores novos, e eu pensei no seguinte, essa pessoa ou essas pessoas, porque muitas vezes não é uma pessoa só que gerencia um laboratório, são duas, três, elas precisam ter um conhecimento do todo, não só ali da bancada, não só da validação, da incerteza, isso sim, isso vai contar, mas precisam ter um conhecimento do negócio, da gestão da pessoa, que a gente não aprende muitas vezes numa formação. Eu, como engenheiro, não tive uma disciplina de gerenciamento de pessoas. Eu não tive uma disciplina na universidade que falasse sobre indicadores financeiros, né, sobre integração de processos. Então, a gente pensou justamente nessa combinação do que quase 20 anos de atuação em laboratórios me trouxeram de que o laboratório precisa, né? Ou
né, os laboratórios, de uma forma geral, precisam de pessoas que, no cômputo geral das suas competências, façam a gestão técnica, administrativa e da qualidade, não só focando na qualidade, né? Então, vem agregar para todos os tipos de laboratório, quer sejam na área clínica, na área de metrologia, na área de ensaio, calibração e tudo isso. Então, foi pensado nesse curso para suprir essa demanda que é grande, tá? E cada vez é maior. Como o Robson disse, por exemplo, na área ambiental, é quase sine qua non a acreditação hoje em dia. A calibração já também. Então, em outras áreas está ficando cada vez mais, na área de alimentos, está cada vez mais sendo necessária essa acreditação e essa profissionalização daquele negócio que começou na bancada e que está crescendo. Então, a gente pensou nisso, nessa formação global da gerência. Por isso que é gerenciamento de laboratório, não é gerente da qualidade, gerente técnico, é gerenciamento. Ótimo, Rafael, muito bom. É legal saber disso mesmo. Alessandra, eu conheço você há um tempinho e sei que você dá muitas consultorias, que você vive para lá e para cá, viajando e tentando ajudar e apagar alguns incêndios e tal. Na tua experiência, como você vê a atuação de um bom gerente de um laboratório, um bom gerente de processos na área específica aí de alimentos e bebidas, da indústria, né, de alimentos e bebidas? Mas é o que o Rafael falou, eu acho que é uma necessidade, né, que a gente vê, e muitos laboratórios às vezes ou é o próprio proprietário, né, que faz essa gerência da qualidade, mas aí ele está preocupado em outras coisas, ou às vezes é uma pessoa técnica, né, que tem a sua vida toda, a sua carreira toda na bancada e depois vai exercer essa função de gerente da qualidade. Mas na indústria de alimentos, a gente tem uma outra questão, que é o laboratório está inserido no todo da indústria, né? Então, ele faz o autocontrole do produto da indústria. E aí, o gerente da qualidade tem que fazer essa interface entre a indústria e o sistema de gestão da qualidade da indústria, né? E a gerência do laboratório, né? Então, e essa interface passa muito, acho que no primeiro momento, pelo perfil da pessoa, né? Da pessoa ter um senso crítico, da pessoa querer sempre buscar conhecimento. E às vezes ela é identificada dentro da equipe, né? Eu já vi muitos casos assim, dentro do próprio laboratório, era uma pessoa técnica e se identificava como uma pessoa preocupada, uma pessoa detalhista, uma pessoa com uma visão à frente, né? E aí se pensava essa pessoa e tentava se fornecer ali treinamentos que eram muito difusos, eu acho que, né, Rafael? Acho que a gente, antes dos cursos da SBM, do IPTEC, eu acho que os treinamentos que o pessoal tinha para oferecer para o pessoal eram difusos. E os que as nossas pós trouxeram é concentrar o conhecimento e ordenar o conhecimento, né? E o que facilita bastante para a pessoa fazer a construção e melhorar o seu processo. Né? E aí, então, na indústria, a gente tem questões, por exemplo, que a gente tem que atender a demanda, a demanda da indústria, que ela precisa liberar o produto, né? E aí o laboratório tem que fornecer aquele resultado e tem que ter imparcialidade, né? A confidencialidade das informações. Então, tem muitas questões delicadas no processo da indústria, né? Assim como existem no meio ambiente ou, por exemplo, quando eu sou um laboratório prestador de serviço para a indústria, né? Eu tenho, na indústria de alimentos, existem diferentes matrizes, né? Existem diferentes tipos de alimentos, a indústria de leite, indústria de carne, né? Então, é uma gama muito grande de matrizes que eu tenho que analisar, né? Então, tem questões que são específicas ali da indústria, né? E dessa questão da diversidade muito grande de matrizes. E aí o gerente da qualidade tem que entender todos esses processos, né? Entender a demanda do cliente ou da própria indústria, né? E mexer os pratinhos, né? Para que tudo aconteça a contento e o resultado seja liberado de uma maneira rápida. Então, metodologias muito mais rápidas, né? Por exemplo, a indústria de alimentos demanda muito ensaios microbiológicos, né? E os ensaios microbiológicos têm um tempo para acontecer, né? Para os micro-organismos crescerem, a gente identificar eles. E hoje em dia existem muitas técnicas moleculares que trazem celeridade nas análises, né? E o que faz com que, então, novas metodologias têm que ser inseridas, né, nesses laboratórios, né? Então, a parte técnica, então, o gerente técnico, o gerente da qualidade trabalham juntos
para agilizar os processos, né, oferecer resultados mais seguros e mais rápidos também, né? Então, o gerente da qualidade é fundamental na seleção de fornecedores, por exemplo, né? Fornecedores mais baratos, né? Que trazem mais economia para o processo, mas também de excelência de qualidade, kits novos, né? A indústria a indústria de análises, né? Está fornecendo muitas análises por kit. Então, o gerente da qualidade e o gerente técnico tem que trabalhar junto, então, para trazer esses processos mais ágeis para a bancada, né? Então, a atuação é ampla e eu acho que isso que o Rafa falou de achar uma pessoa, gestão de pessoas, é uma coisa fundamental, porque é essa pessoa bem treinada que vai conseguir coordenar todas essas atividades. Que legal, Alessandra, muito bom. E essa coisa que você lembrou de uma preocupação central nossa da sociedade brasileira, em parceria com o IPTEC, de formar um curso, não disciplinas soltas e avulso, né? Quer dizer, um curso que eu costumo falar que ele tem cabeça, tronco, joelho e pé, ele é todo estruturado, ele tem um itinerário, né? Na pedagogia nós chamamos isso de tem um itinerário formativo, não é uma coisa solta. Isso faz uma diferença muito grande quando a gente vai aprender qualquer ciência, né? E no caso aqui a metrologia faz parte, né? Beleza. Robson, você tem já uma experiência diferente, assim, eu percebo, né, pela nossa convivência, Alessandra e até mesmo o Rafael tem uma experiência grande em indústrias privadas, em situações mais assim de laboratórios, né, privados. Eu sei que você, na sua formação, você tem uma experiência maior em laboratórios públicos, instituições públicas. Conta para mim, e o gerente aí, no seu mundo, no seu meio, dos seus laboratórios que você tem contato, ele consegue fazer a diferença de que maneira? Apesar de a gente saber que tanto o setor público como o setor privado ele tem diferenças marcantes, e isso vai impactar também até esse tipo de gerente. A Alessandra estava falando uma coisa sobre gestão de pessoas, e aí e você forçar a questão do setor público, né? Uma das questões críticas que a gente tem dentro de um setor público, né, é o processo de aquisição, que é um item lá da ISO 17025, né? Um bom gestor de um laboratório dentro do setor público, ele deve ser capaz de fazer uma boa gestão de compras. E isso não se ensina. Quer dizer, não se ensinava, né? Isso não se ensinava até a gente ter aí o lançamento dessa pós-graduação, porque isso de fato não se ensina em lugar nenhum, né? Você não vai para uma faculdade e vão te ensinar que no setor público o processo de compra é um pouco mais complicado, mas que os requisitos da ISO 17025 elas não fazem diferença, tá? Nem para um laboratório privado, nem para um laboratório público. Pouco importa, só que aquele gestor de um laboratório público, ele vai ter que lidar com uma série de peculiaridades por aspectos legais para levar adiante esse aspecto da gestão de compras. Então, esse já é um primeiro diferencial, né? Gestão de pessoas também no setor público, ele também é diferenciado, obviamente, porque você vai tratar com pessoas ou que ou estão contratadas a nível estatutário ou são contratadas a nível de CLT com uma certa estabilidade. Então, também é uma gestão de pessoas bem diferente do que você encontra dentro também do setor privado. Tá? Você vai ter que lidar de outras formas de motivação, uma outra dinâmica para você alcançar os mesmos objetivos, que é o cumprimento dos requisitos referente a esse tópico, na parte da ISO 17025, né? Então, muitas vezes você pode ter dentro de um setor público, e isso também se repete também no setor privado, você pode ter laboratórios muito pequenos, onde você tem uma pessoa que ela faz tudo, que é como o Rafael falou, que é o cara que é o dono do negócio e ele que meio que faz tudo. Isso também se repete em pequenos laboratórios, Brasil afora, no setor público. Você tem duas, às vezes, pessoas, e elas é que vão fazer tudo. E é uma pessoa que vai ser o gerente técnico, vai ser o gerente da qualidade, vai ser tudo, né?
E nós sabemos que essa demanda pela aplicação da ISO 17025 nos laboratórios, ela, para alguns setores da área do meio ambiente, eu estou falando do meio ambiente macro, de uma forma bem macro na área do meio ambiente, ela é obrigatória. Em outras áreas, né, do setor macro do meio ambiente, ela ainda não é obrigatória, mas a gente sabe que ela é uma tendência de se tornar obrigatória em todas as áreas do meio ambiente. Então, isso acaba trazendo um desafio muito grande para a parte de gestão e gerenciamento de laboratórios dentro do setor público, né? Principalmente quando a gente pensa em gestão de pessoas e em gestão de compras. Beleza. Valeu, Robson. Olha, eu estou aqui lendo uma pergunta do Leandro. Leandro faz a seguinte pergunta que eu vou passar, evidentemente, para o Rafael. Mas antes de passar a pergunta do Leandro, eu só queria falar que, além, né, do curso que nós estamos lançando agora, Gerenciamento de Laboratórios, Metrologia Aplicada à Indústria, né, de Alimentos e Bebidas, e os laboratórios de controle de qualidade na área de meio ambiente, temos também na SBM a pós-graduação em Metrologia Industrial, que a gente internamente chama de curso-mãe. Esse nome é um nome carinhoso que nós demos internamente. Por quê? Porque o projeto de pós-graduação da SBM, em parceria com o IPTEC e a Universidade Católica do Petrópolis, tem o seguinte pensamento: a gente construiu um curso de metrologia industrial, que é esse que a gente chama de curso-mãe, e todos os outros cursos que nós fomos criando, ele tem um percentual desse curso-mãe. Por que ele chama curso-mãe? Porque ele aborda a metrologia lá na sua raiz, né? Quer dizer, cálculo de incerteza, calibração de instrumentos, aquela coisa que todo mundo que está envolvido com metrologia, né, precisa ter esse conhecimento, que é um conhecimento básico e sólido. Esse conhecimento está em todos os cursos, inclusive no curso de gerenciamento de laboratório. Aí, além do curso de metrologia industrial, carinhosamente chamado de curso-mãe, eu também coordeno o curso de metrologia aplicada à medição de vazão, que é uma demanda grande da área, principalmente da área da indústria de petróleo e gás. É uma demanda grande, esse curso tem crescido bastante. Bom, mas eu digo isso porque o Leandro faz a seguinte pergunta. Boa noite. O curso também será voltado para a gestão de laboratórios industriais? Rafael, diga Pois lá. com certeza, laboratório é laboratório, né? É claro que o industrial, muitas vezes, ele tem a visão do cliente interno, mas é um laboratório que tem seus clientes, tem as suas demandas, tem as suas obrigações, né? Inclusive, eu gostaria até de deixar claro, né, nas palavras dos colegas, o curso ele não se aplica apenas a laboratórios voltados a 17.025. A professora Alessandra, inclusive, vai ministrar a formação em gestão de laboratórios clínicos dentro do nosso curso, né? Vai falar sobre, vai ter 1725, vai ter a ISO 15189 também. Então, é para laboratórios de uma forma geral, né? E só pegando os ganchos, né, aproveitando os comentários, quando eu montei, quando a gente, né, iniciou esse processo, uma demanda, uma fragilidade que eu percebo muito em a maioria das pessoas, a maioria dos locais, dos laboratórios, é justamente, pessoal, a gestão de pessoas, né? E laboratório é formado por pessoas, né? Então, nesse sentido, por exemplo, eu convidei uma psicóloga organizacional para dar uma disciplina sobre seleção, liderança e engajamento. Alguém que não é da metodologia, que não é do laboratório, e sim que no dia a dia, e com a sua formação, vai trabalhar esse lado que nós, na minha formação, por exemplo, os colegas aqui, engenheiros, químicos, nós não temos físico, né? Vai vir uma psicóloga organizacional especialista nisso. Então, a gente montou esse curso justamente com pessoas que atuam muito diretamente com cada disciplina, tá? Então, realmente, vai atuar, vai ser voltado também para qualquer tipo de laboratório, sobretudo também os industriais, até porque, como o Alexandre disse, né, é a base, a indústria, o laboratório industrial, a metodologia é a base de tudo, por isso que a gente chama de curso-mãe, né? Tem toda a formação técnica. Então, com certeza, se aplica a todo tipo de laboratório, não só industrial, mas inclusive clínico, os laboratórios clínicos, com a disciplina da professora Alessandra, que está aí para se defender, né?
Muito bom, muito bem, Rafael. Rafael, deixa eu continuar com você, porque eu estou aqui. Quando você montou o curso, né, a gente conversava bastante e você falou uma coisa que me chamou muito a atenção, e eu acho que você já até tocou um pouco nesse assunto. Eu queria que só você aprofundasse. Se você pudesse até citar nome de disciplinas nesse sentido, vai até ser legal. Que você falou para mim, Alexandre, tem a questão técnica do gerente do laboratório, que isso é fundamental, ele tem que ter conhecimento técnico, mas ele precisa ter um conhecimento comercial, ele precisa ter um conhecimento de marketing, ele precisa ter um conhecimento de gestão de pessoas, que você já até falou, mas eu lembro que você falou na questão do marketing, do comércio. Ele tem que vender o produto dele, porque ele precisa se sustentar, ele tem que fazer direito, e o que garante o fazer direito, eu acredito que esteja muito ligado ao conhecimento técnico dele, mas ele precisa dizer para os outros que ele faz direito, né? Não adianta fazer direito escondido, né? Ele tem que divulgar, ele tem que propagar. Então, isso me chamou demais a atenção, porque até então, Rafael, toda vez que eu via algum curso de gestor, era um curso muito aquele gestor da qualidade, aquele cara que conhece lá a ISO 9000, a 1725, a não sei mais o que. Isso tudo é muito importante, faz parte da história, mas quando você tocou nesse ponto, isso realmente me fez chamar bastante atenção. E aí, me conte aí, o que você preparou no curso para atender essa questão do comércio, do marketing, da venda, do negócio? Então, antes de eu ir para a resposta, eu vou até complementar a resposta para o pro Leandro, né? Leandro. Nós teremos, inclusive, uma disciplina ministrada por uma professora que é coordenadora de sistema integrado de gestão de uma indústria de grande porte, onde ela integra e ela vai explicar, né, o nome estava abrindo aqui, sistemas de gestão alinhados à estratégia do negócio. Então, ela coordena aos 1014.001, 45.000 e 17.005, integrado. Então, ela vai trazer essa experiência dela e essa integração alinhada à estratégia do que é? Alinhada à estratégia da indústria, a empresa como um todo. Mas, nesse sentido, sim, Alexandre, nós teremos uma disciplina que chama-se Gestão Profissional e Planejamento Estratégico do Negócio. Não tem nada a ver com 17, com incerteza, com validação. Gestão profissional é a visão empresário do negócio. Aí, claro, vai entrar indicadores financeiros, vai entrar como divulgar, como estabelecer o escopo, a meta do laboratório, o que vai oferecer, porque a acreditação, por exemplo, ela passa por uma avaliação custo-benefício. Né? Então, como que eu faço essa avaliação? Nós vamos ter, então, vou citar algumas disciplinas, essa que eu já citei anteriormente, seleção de pessoas, gestão de pessoas, seleção, liderança e engajamento. Sem engajamento, o engajamento começa na seleção das pessoas, né? Então, na gestão de pessoas, que não é simples. Sistema de indicadores de desempenho. Mas se é uma coisa simples, sim, mas com a visão do negócio. Como é que diz o nosso guru, né? O que não é medido não pode ser melhorado. E o que não é medido não pode ser gerenciado, mas como fazer isso? É só montar uma meta, um objetivo e vamos embora? Não. Vamos ver como especialista também em implantação de sistemas de indicadores de desempenho, uma disciplina voltada a indicadores de desempenho não só da qualidade, mas do negócio. A mensuração, o que nós dizemos no jargão, né? É medir para melhorar, medir para atuar, não só o PEP, a incerteza, o número de ensaios, não tudo. Né? Gestão de riscos trabalha muito isso. Mas gestão de riscos é um item da norma 1725, 9001, 20... Não, a gestão de riscos aplicada. Cultura do risco. O negócio é um risco. Nessa parte a gente vai trabalhar, por exemplo, a gestão da continuidade do negócio. O que levar em consideração. Então, por exemplo, uma análise SWOT, uma análise de oportunidades e ameaças internas, que muitas vezes é feita de forma superficial, o que isso pode impactar, como que isso pode afetar o negócio. Então, nesse sentido. Joia, Rafael. Nós temos aqui uma outra pergunta, essa direcionada ao mestre Robson. Então, eu queria pedir ao Robson para ele responder, e se Alessandra
pudesse complementar também, né? Ele fala especificamente em engenheiro de produção. Mas vamos lá. Mestre Robson, de que maneira as disciplinas da pós podem ser um diferencial na carreira do engenheiro de produção? E aí eu vou passar a palavra para o Robson e pedir para que a Alessandra complemente, não só na engenharia de produção, mas, por exemplo, na engenharia química, por exemplo, na área biomédica, enfim, tem umas outras questões aí. De que maneira a pós-graduação, Alessandra, depois você comenta, pode ajudar ao médico? Bom, mas vamos deixar aqui o Robson responder. Robson, por favor. Primeiro que a pergunta é bem desafiadora, né? De que maneira as disciplinas da pós podem ser um diferencial na carreira dos engenheiros de produção? Bom, se a gente pensar que o engenheiro de produção ele está ali no coração do processo, do cerne do processo, e as nossas pós-graduação, elas estão pensando na maneira como aplicar a metrologia de uma forma prática, né, o que a gente tradicionalmente chama garantia da qualidade, controle de qualidade, né? Existem vários nomes eu chamo de coloquiais, né, para essa metodologia aplicada, né? Garantia da qualidade, controle de qualidade. Então, se a gente pensa isso como que isso faz parte do negócio de um engenheiro de produção, a pós-graduação em gerenciamento de laboratórios, as disciplinas das nossas pós-graduação, elas se aplicam completamente dentro do itinerário formativo de um engenheiro de produção. Aliás, de todos dos engenheiros de maneira geral, né? De todos os engenheiros de maneira geral. Né? Então, espero ter respondido. Tá joia. Alessandra, o que você complementa aí? Bom, a minha formação, né? Eu sou farmacêutica bioquímica e tu me provocou aí na área médica. A área médica tem muito déficit de conhecimento na área da metrologia, né? Então, se mede muitas coisas, né? Tudo que se mede no laboratório de análises clínicas é metrologia, né? A gente usa muitos equipamentos, mas os conceitos metrológicos não são muito conhecidos pelos profissionais da área da saúde, né? Da área farmacêutica, bioquímica, os biólogos, os biomédicos, e muito menos os médicos, né? Todos os equipamentos, né? O esfigmomanômetro, por exemplo, eu trabalhei em hospital há muito tempo, e os médicos acham que aqui comprou o equipamento, ele vem lá com o selinho do Inmetro, ele pode usar a vida inteira aquele equipamento, né? Não entende nem aquilo como um equipamento, né? Que precisa de manutenção, que aquele precisa de aferição, né? Todas essas questões, esses termos metrológicos que a gente utiliza, né? E na parte de alimentos, também eu acho que a formação dos engenheiros de alimentos, né, e farmacêuticos e químicos que trabalham na indústria de alimentos, também não receberam na sua formação universitária, né, conceitos que a gente aborda na metrologia, né? Então, todas essas áreas, todos esses laboratórios trabalham com metrologia muitas vezes sem saber, né? E todos os nossos cursos, o que a gente desvenda, né? O que a gente, lá na faculdade, a gente viu e muitas vezes não se deu conta que aquilo precisava, que todos aqueles equipamentos que se usou a vida inteira precisavam de manutenção preventiva, que precisavam de calibração. Qual é a diferença de calibração e manutenção, né? Que muitas vezes as pessoas acham que é a mesma coisa. Por que a gente precisa avaliar a incerteza de medição dos nossos processos, que ela pode ser melhorada, né? Porque isso, às vezes, as pessoas acham que só calcula a incerteza só que a norma pede, né? Mas não trabalha a incerteza de medição como um processo que pode ser melhorado, que a gente diminua a incerteza das nossas medições. As pessoas não têm. Nas análises clínicas, por exemplo, a incerteza de medição é uma coisa totalmente desconhecida que a gente até está trazendo agora, né? Nacionalizando a BNT, eu faço parte do CB36 da BNT, e a gente está nacionalizando a norma de incerteza de medição para ensaios clínicos, né? Então, que provavelmente vai ser publicada o ano que vem. Então, trazendo esses conceitos de metrologia, a 15189 vai ser, que é a norma, que é a correspondente da 17025 das análises clínicas, né? Ela está sendo também atualizada.
vai ser publicada agora no início do ano, a versão nova, e muitos conceitos que a 17025 tem, com um afinco maior, a 15189 está incorporando também, né? Então, está se aproximando muito dessas normas. Isso que o Rafa falou, a gestão dos laboratórios é a mesma para todos os laboratórios, né? Estamos diferentes matrizes, um é matrizes ambientais, outros alimentos, outros sangue ou, né, produtos biológicos, né? Ou a indústria, por exemplo, a indústria farmacêutica, então medicamentos, né? Então, todos esses laboratórios têm matrizes diferentes, mas medições, né, são feitas em todas essas matrizes, e a gente precisa gerir todos esses processos de uma maneira consistente, confiável, né? E também pensando na questão do negócio, né? Isso que o Rafa falou, uma coisa que me chamou a atenção, a questão dos indicadores, muitas vezes as pessoas não sabem que indicador usar para medir, porque nem sabem o que querem medir, né? Então, isso é uma coisa que me chama muito a atenção nos laboratórios, que as pessoas não sabem que indicadores, né, elas devem monitorar nos seus processos. Não pensam que toda a sua atividade é uma atividade de risco, e risco da atividade de laboratório, isso que o Rafa falou, né? Que quando a gente vai adquirir um produto, eu tenho que ter uma mentalidade de risco, porque eu posso estar comprando um produto mais caro, um produto que não é adequado. Quando eu contrato uma proficiência, é uma questão de risco, pode ser que eu não tenha disponível aquele ensaio de proficiência no ano seguinte ou na frequência que eu preciso, né? Quando eu contrato um profissional, é uma atividade de risco, porque eu posso estar contratando uma pessoa que não está adequada para aquela atividade, né? Então, tem muitas questões que o gerente da qualidade e toda a equipe tem que pensar. Então, são 2 pontos que eu achei bem interessante da abordagem que o Rafa trouxe, que é uma dificuldade, né, que a gente percebe nos laboratórios e na equipe em geral. Joia. Olha, nós estamos já há quase 40 minutos da nossa live, mas eu não quero terminar a nossa live sem fazer uma provocação a vocês. Eu vou fazer uma provocação usando um caso que eu costumo sempre conversar com os meus alunos da Sociedade Brasileira de Metrologia. Eu dou diversos cursos, e vocês também dão tantos outros, né? E eu dou um curso na sociedade que é um curso muito procurado, que é um curso de análise crítica de certificado. E nesse curso, eu tenho como aluno no curso muitos gerentes que vão fazer o curso. E aí eu vou colocar para vocês uma coisa que eu falo para eles, e gostaria que vocês comentassem ou até complementassem com outras ideias. Enfim, uma coisa que eu falo para eles que eu não sei por que os gerentes de laboratório não fazem isso. Ou se fazem assim, eu nunca vi. É uma coisa assim muito rara, eu nunca vi. Que é o seguinte, a maioria das pessoas que fazem um curso lá de análise crítica de certificado, elas têm a mesma queixa. A queixa é: eu recebo o certificado, mas eu não sei o que significam as coisas que estão no certificado. Eu não sei o que é erro, eu não sei o que é tendência, eu não sei o que é incerteza, eu não sei o que eu faço com esses dados. Às vezes eu recebo um certificado que tem uma curva de calibração com uma equação, e eu não sei o que eu faço com essa equação. Aí eu costumo sempre falar para eles: poxa, quando vocês, eu digo para os gerentes, né? Quando vocês estiverem ali conversando com a equipe de vocês para elaborar um certificado de calibração ou um relatório de ensaio, algo do tipo, que serve para os dois, por que vocês não acrescentam um arquivo? Não é grudar o arquivo no certificado, não. Está lá o certificado, nós não vamos mexer nele. Mas envia para o cliente, por e-mail, por exemplo, uma folhinha, Rafael, uma folhinha bastaria. E nessa folhinha falar o que é erro, o que é incerteza, o que é tendência, o que eu posso fazer para corrigir o valor. O que é corrigir o valor? Eliminar o erro. A correção tem um sinal contrário do erro ou da tendência. Olha que bobagem! Se o erro é negativo, você soma, aí você corrigiu. Se o erro é positivo, você subtrai, aí você corrigiu. Eu elimino uma variável importante lá na minha medição, que é o erro. Fico só com a incerteza. Isso facilita bastante na hora de você criar o seu critério de aceitação, aprovar ou não, na hora de somar erro com incerteza. Se eu corrijo o erro, eu só preciso ter
a comparativo do meu critério com a incerteza. Então, tem coisas que são muito simples, mas que ninguém... Eu não sei se vocês já viram, e mais, se vocês tiverem umas outras sugestões, porque essa, para mim, eu fico assim, poxa, por que ninguém parou? Agora eu pergunto, o Rafael, o Alessandro, o Robson, vocês gostariam de calibrar o instrumento de vocês num laboratório que te dá um suporte, uma folhinha em anexo, ou você gostaria de calibrar num laboratório que, quando você liga para lá para tirar uma dúvida, o sujeito te atende com grosseria, te atende mal, porque isso também acontece. O sujeito te atende... Não, mas isso aí você não sabe, então, olha, isso aqui não é um curso de metrologia, não, não tenho que ensinar você. Pô, mas que isso? Eu prefiro a primeira versão. O que você acha aí, Rafael? Diga lá. Bom, primeiro, não só acho, como há alguns anos eu já faço isso, eu já fiz para mais de um cliente, inclusive, de implantação, né? Vamos explicar para o nosso cliente, para o cliente da calibração, porque esse laboratório está buscando acreditação, está investindo nisso e ele quer mostrar o valor da acreditação, mas primeiro mostra o que você faz enquanto laboratório. Então, eu já criei mais de uma apostila rápida, como você disseste ali mesmo, com setinhas, isso aqui é tal coisa, isso aqui tem informação, isso aqui é o erro, o que fazer com isso, porque eu vejo essa necessidade também, tá? E falando em laboratórios de calibração, de ensaio da 1725, a professora que vai ministrar a disciplina da 1725, por exemplo, ela passou por um processo seguinte, um laboratório antes da acreditação, durante a implantação da acreditação e muitos anos depois sendo auditada e mantendo a acreditação. Então, ela viu muito dessas necessidades de clientes e das dificuldades dessas implantações, né? E certamente, sem eu perguntar para ela, eu tenho certeza, ela passou por essa dificuldade no começo lá pegar um certificado de calibração, pegar um certificado de material de referência, inclusive tem uma disciplina que eu não citei, não tem como citar todas, né? Que é a seleção e uso de materiais de referência, né? É como avaliar isso, muita gente não sabe, normas para isso. Então, com certeza, Alexandre, isso é uma visão do negócio, né? Quando a gerência do laboratório vê o seguinte, eu preciso ajudar o cliente a entender o produto, porque o cliente não tem a obrigação de saber. Muita gente acha que o equipamento calibrado é o equipamento que está bom, quando não é verdade. Quer dizer, não necessariamente é verdade. Ele pode estar péssimo, mas ele está calibrado, ele tem significação, né? Está com gigante, mas ele está calibrado. Eu brinco às vezes, ó, esse é o padrão, esse é o equipamento, ó, calibrei o equipamento. Está calibrado, tem certificado de calibração. Né? Mas não quer dizer, então, realmente, a ideia é trazer essas dores do dia a dia e como negócio, a gerência do laboratório, eu gosto de chamar de gerência, porque a norma usa esse termo, né? Não só gerente, mas gerência, tem que ver que isso vende o serviço. Por quê? Porque auxilia o cliente. E, às vezes, a gerência tem que dizer o seguinte, essa calibração, este ponto, esse ensaio não são necessários para você. Vamos sentar junto aqui, vamos montar o que você precisa. É a parceria com o cliente que a gente tem que ter também na formação da gerência, né? Que vai fazer o negócio crescer. Sem dúvida, tem que ajudar o cliente nesse sentido, porque o cliente não tem a obrigação de saber, como a gente não tem a obrigação de saber tudo, né? Robson, isso acontece muito na sua área, eu imagino, de você ter uma situação onde o gerente pode, principalmente quando faz um trabalho externo, né? Não interno, mas até mesmo interno. Às vezes você precisa auxiliar e orientar internamente, porque determinados setores que interagem com você desconhecem metrologia, né? Tá mudo aí, Robson. Na área de relatórios de ensaios, isso é um pouco mais comum, pelo menos na área de meio ambiente. Até porque a norma ela prevê lá um capítulozinho lá de opinião e interpretação, né? A acreditação prevê isso. Então, existe uma certa margem. Então, isso é muito comum na área de meio ambiente, isso já é comum. Então, vamos supor, você tem um determinado laboratório que ele vai contratar para fazer um ensaio X, Y, Z, ele obtém um determinado valor lá para o seu analito, e às vezes o cliente não sabe avaliar mesmo, não. Na maior parte das vezes não sabe mesmo, né? E, geralmente esse laboratório ele já inclui lá o valor máximo permissível daquele analito naquela classe. Em geral, isso já ocorre na área de relatórios de ensaios. Isso já é assim, bastante comum,
Não há não há nenhum problema nisso, tá? Agora, quando a gente está tratando com clientes internos, né, muitas vezes os clientes internos, apesar, ou mesmo os externos, apesar de ter aquela informação, ainda assim eles não entendem, porque assim, queria até fazer um parênteses, ter a informação não significa que será entendida, tá? Só a informação não vai querer dizer nada, é mais um número, é mais uma informação no certificado de calibração, ou mais um número no relatório de ensaio. Isso não significa muita coisa. Eu acho que parte muito da interação e do próprio interesse entre o laboratório e o seu cliente, e como uma estratégia de comunicação de marketing do que qualquer outra coisa, né? Eu lido com muitos laboratórios de ensaio de calibração, a maior parte dos laboratórios de calibração não tem esse interesse em estabelecer uma relação com o cliente. É uma deficiência? Mas muitas vezes os clientes também não se interessam, os laboratórios de calibração também não se interessam, está cada um fazendo o seu. Essa é a verdade. Está todo mundo só cumprindo a regra do jogo. Tem a regra do jogo. Eu tenho que mostrar o certificado lá no dia da auditoria. Pode ser que o auditor me pergunte, pode ser que não me pergunte. Se me perguntar, eu vou ver o que eu faço. E, na verdade, é isso que ocorre. No dia a dia, é isso que ocorre, né? Então, quando o Rafael fala sobre uma estratégia de negócio, aí o negócio muda de patamar. Não. Aí a gente está vendo isso como o gestor do laboratório, né, o gerente do laboratório está vendo isso como uma estratégia para alavancar o negócio dele. Tá? E isso eu acho que é muito importante. Eu queria só voltar um pouquinho numa coisa que o Rafael colocou, e que isso é muito crítico aí no setor público, que é a estratégia de comunicação da acreditação. Né? A gente está falando muito sobre acreditação, que na prática é isso, né, que a gente lida, né, realmente. E as vantagens e as desvantagens de uma acreditação, isso tem que ser muito bem avaliado. E isso passa muito pela estratégia da comunicação. Essa comunicação, ela não só para no nível de gestão de pessoas, engajamento de equipe, como comunicação com a alta direção, que muitas vezes não entende para que aquilo serve. Não vê importância, não sabe para que existe, às vezes sabe, tem que ter. Mas não sabe. Então, assim, essa estratégia de comunicação, eu fiquei até muito feliz de saber que isso vai ter essa disciplina na pós-graduação, porque isso é assim, isso para um gestor de laboratório, e eu falo como gestor de laboratório, isso é tão importante do que quanto saber calcular e avaliar uma incerteza de medição. Assim, está no mesmo nível. Porque no dia a dia a gente vê a importância dessa estratégia de comunicação. Então, acho muito, muito legal a gente estar debatendo esses assuntos e ver que a gente tem uma pós-graduação pensando fora da caixa. E parabéns, Rafa. Legal. Foi boa mesmo essas suas palavras, Robson. Olha, eu vou passar a palavra para a Alessandra e vou pedir para que, a partir da Alessandra, vocês deem as suas considerações finais. Nós já estamos terminando nossa live. A gente sabe que a gente ficava aqui até amanhã tardinha, mas a gente tem que terminar. Eu só quero fazer uma última observação, que é a seguinte: todos vocês interessados nas pós-graduações, tanto de gerenciamento de laboratório e outras, basta entrar ou no site do IPETEC ou no site da SBM, da Sociedade Brasileira de Metrologia. Vocês vão ter acesso às disciplinas, valores, duração, enfim. As nossas pós-graduações, junto com o IPETEC, elas duram 2 anos. As aulas são totalmente à distância, ou seja, você não precisa sair de casa para fazer essa pós, é à distância, mas é ao vivo, como nós estamos conversando agora aqui, e é sábado sim, sábado não. As aulas ficam gravadas, caso você tenha um batizado num sábado e não possa assistir a aula, você tem a aula gravada que você pode ver. Então, não deixe de entrar em contato tanto com o IPETEC ou com a SBM, que vocês vão ter, lá no site das duas instituições, vocês vão ter todos os detalhamentos do curso, tudo lá explicadinho. Tá bom? Vou passar aqui a palavra para a Alessandra. Alessandra, então, faça suas considerações finais e me diga um pouco sobre isso aqui. Será que a gente pode fazer algo a mais, além de entregar uma folhinha ou resolver só o aspecto técnico?
Eu acho que essa provocação que tu trouxeste, que é a questão dos laboratórios de calibração fornecerem um serviço, um diferencial, eu acho que é totalmente um nicho de mercado, por exemplo, para os laboratórios de análises clínicas, que agora, né, com essa nova versão da 15189, que é a 17025 para os laboratórios de análises clínicas, né, eles vão ser muito mais cobrados sobre equipamentos, né? E aí os gestores da qualidade ou os bioquímicos, biomédicos não conhecem. Então, essa questão do certificado de calibração é um mistério mesmo. E os laboratórios de calibração que puderem oferecer esse plus para os seus clientes, que é ensinar ou orientar os laboratórios, primeiro, aonde calibrar, né? Porque eles não sabem nem, né, que faixa de medição eles têm que calibrar. Eles não conhecem, quer dizer, conhecem os seus processos, mas não conhecem a tolerância dos seus processos, não sabem estabelecer critérios de aceitação para as calibrações. Então, é um mundo muito novo para os laboratórios de análises clínicas. Eu estou saindo um pouquinho do meu curso, mas é que é uma área que eu atuo também. E que é uma disciplina, né, que eu vou ministrar ali no curso do Rafa. Então, os laboratórios de calibração que oferecerem esse serviço para esse público, né, que é o de análises clínicas, eu acho que vai sair na frente, porque eles vão ser demandados nessa próxima versão da 15189. Então, é uma dica para quem está ali nos assistindo e que é de laboratório de calibração e quiser pegar esse filão de mercado, eu acho que fornecer o serviço não só da calibração, mas orientar o cliente, né, desse público ali, a como interpretar, como estabelecer critério, como analisar o certificado, eu acho que vai ser uma missão, acho que até social, assim, para essa área de conhecimento. E convidar, então, na minha fala final, as pessoas que se sentiram despertadas ali, então, para vir fazer o curso de alimentos e bebidas, né? Como o Alexandre falou, existe uma grade que é comum para os outros cursos, né? Então, validação de método, incerteza de medição, avaliação de certificado de calibração, 17025. Então, tem várias disciplinas que elas são comuns para todos os cursos, né? Os cursos técnicos. E depois existem disciplinas que são específicas para cada um dos cursos, no meu caso, na indústria de alimentos. Então, é gestão, né, gestão de laboratório para a indústria de alimentos, que vai falar todos ISO 22000, né, todos os esquemas de segurança de alimentos e outras questões. Então, são 3 disciplinas voltadas especificamente para a indústria de alimentos que abordam segurança de alimentos, né, e gestão de segurança de alimentos, que eu acho que vai complementar toda essa outra parte, né, dessas outras disciplinas que o curso vai trazer. Então, quem se sentir despertado a fazer a nossa pós, eu acho que não vai se arrepender. E obrigada por me convidarem para participar desse papo. Um abraço. Joia, joia. Nós é que agradecemos, Alessandra. É um prazer ter você aqui com a gente no nosso timezinho. Robson, então, dê suas considerações finais, depois eu passo a palavra para o Rafael. Ótimo. Agradecer, né? Agradecer aí ao Rafael, Alessandra, Alexandre, sempre, se deixar, a gente vai ficando. A gente vai conversando, a gente vai ficando. Então, excelente bate-papo, agradecer a iniciativa do IPTEC da SBM. Falar que nós temos também a pós-graduação de controle de qualidade na área de análises ambientais. É uma área que está crescendo muito no Brasil. É uma área que tem uma demanda cada vez maior por conhecimento técnico, por aplicação de metrologia, e cada vez mais que a gente dá mais cursos, né, a gente percebe a verdadeira necessidade, como há muitas dúvidas, muitas dificuldades, e a gente tem uma pós-graduação onde, como diz a Alessandra, o conhecimento está encadeado. Você não precisa ficar digitando no Google o que eu tenho que ver, o que eu tenho que estudar, A pós já está pronta, ela foi montada por especialistas que têm vasta experiência na área, então aí o conhecimento já está encadeado. Então, se dê essa oportunidade, nos dê também essa oportunidade e procure os nossos cursos para a formação. Uma boa noite, um abraço aí a todos. Valeu, valeu. Rafa? Pessoal, primeiro vou agradecer ali o Robson, né, na fala anterior, deu parabéns pelo meu curso. O curso não é meu, o curso é de vocês, alunos, né? Nós montamos para os alunos, é brincadeira, claro, e eu tenho a honra, né, o prazer de fazer a coordenação, né?
É um curso voltado para a prática, curso voltado para a mão na massa. As aulas, como o professor Alexandre falou, são ao vivo, são aos sábados, mas tem muita participação. Mas não, né? Tem muita participação, tem muito exercício, tem muita troca de informação, né? É, Recebi uma pergunta direto no meu WhatsApp aqui de um Opa, assistindo. Quando começa? boa. Alexandre, vou te passar Diga essa. lá. Eu sei quando começa, posso falar? Pode, O claro. iniciamento começa em 10 dias. É, Sábado tem o lançamento oficial, a aula magna vai ser uma disciplina dentro da grade mãe que vai iniciar o nosso processo de gerenciamento. E, além de agradecer muito o convite da SPM, na pessoa do professor Alexandre, que é o nosso vice-presidente do IPTEC, a participação da minha querida amiga Alessandra, nós conhecemos há tanto tempo, somos conterrâneos aqui, né? Não devem ter percebido o nosso sotaque, né, tia? Ninguém perceberam. O Robson, que é um parceiro de longa data também da SBM, além do grande amigo Alexandre, já tomamos alguma água junto, né, Alexandre? foi. Então, pessoal, participem, se inscrevam. E vou fazer eu a pergunta que estão me fazendo, porque o Alexandre é o nosso coordenador geral, nosso vice-presidente da SPM. Como funciona essa questão da aula ao vivo, aula gravada, que estão me perguntando aqui, né? Porque Então, vai funcionar para todos os cursos isso. Então, é, mais uma vez, muito obrigado pelo convite, pela ideia da live. Sucesso a todos nós, sucesso a vocês que vão participar, os alunos de todos os nossos pós-graduações. Já tem alguns anos, né? Antes de se pensar em cursos online, a gente administrava esses cursos, né? Já vem tomando conta, então o pessoal tem muita experiência em aulas online, ao vivo, não é tão diferente de uma aula presencial, mas todo mundo tem muita experiência com isso. E sobre falar, se a gente não fosse falar bastante, nós não poderíamos ser professores, né? Então, de falar. Pessoal, muito obrigado. Espero ver muita gente aí no dia 13. Agora o Alexandre nos passa direitinho. Boa noite, Robson, Alessandra, pessoal Marcelo da IPTEC, professor Alexandre e a todos vocês. Aguardo na aula do dia 13, que será com essa pessoa que está aqui falando. tá Obrigado, pessoal. certo. Tá certo, Rafa. Te agradeço muito. E é isso, nossa aula, todos os cursos, é o seguinte, os cursos de pós-graduação do IPTEC e SBM, eles têm fluxo contínuo. Então, o tempo todo, eles estão recebendo alunos. E existem entradas, existem momentos mais adequados para o aluno entrar do que outros. São aqueles momentos que o aluno entra e ele vai fazer uma disciplina, por exemplo, que é um pré-requisito, que é uma disciplina, que é o melhor momento para ele entrar. No dia 13 de janeiro, esse é um bom momento. Começam todos os cursos, quer dizer, alguns cursos já estão acontecendo, mas se você quiser entrar em qualquer um dos cursos, gerenciamento de laboratório, meio ambiente, alimentos, a metrologia industrial, metrologia aplicada à vazão, se você ingressar no dia 13 de janeiro, você pode ingressar em qualquer um desses. E a aula magna vai acontecer com o professor Rafael. Eu vou estar lá presente também para dar uma força, um abraço a vocês todos, mas vai ser no sábado, agora, dia 13, começa às 8h30 da manhã. E como eu disse para vocês, entre no site do IPTEC ou da SBM. O site do IPTEC é muito fácil, é iptec.com.br. E o site da SBM que é um pouquinho diferente, chama-se metrologia.org.br. Mas vocês botando no Google SBM ou IPTEC, vocês vão encontrar com facilidade. No site do IPTEC, vocês vão ter mensalidade, duração, mas eu já adianto para vocês que o curso dura 2 anos, as aulas são sábado sim, sábado não, e as aulas ficam gravadas. Caso você perca, o ideal é você não perder, o ideal é você assistir a aula ao vivo, porque na aula ao vivo você vai interagir, você vai perguntar ao Rafael, vai perguntar à Alessandra, vai perguntar ao Robson, enfim, você vai ter a interação na hora. Mas, se por um acaso você tiver aquele batizado que a gente não vai poder faltar, aí você assiste ela gravada, tá bom? É isso aí. Pessoal, agradeço a todos vocês, Rafael, Robson, Alessandra, as nossas amigas do IPTEC também, que estão sempre nos apoiando, Melissa, Marcele. Agradeço bastante a direção do IPTEC, o Ian, que é grande amigo nosso e diretor do IPTEC, a Márcia, que não está aqui, mas está sempre por trás, né, nos ajudando. E desejo aí um bom ano a todos, né? Nós estamos começando a nossa primeira live, então desejo um feliz 2024
E é isso. Essa nossa live vai ficar gravada e vocês podem ter acesso a diferentes locais, YouTube, enfim, nós vamos colocar em vários meios para vocês, quem não assistiu, poder assistir. E vocês, eu peço que estejam assistindo agora, que nos ajude, avise aos colegas, olha, vai lá assistir aqueles malucos falando e tal. Tá bom, pessoal. Um grande abraço, boa noite a todos. Tchau, tchau.